Deixei R$ 10.000 aplicados na Nubank por 60 dias com rendimento pelo CDI de 102,5%. Será que ele rendeu mais do que a poupança? Será que valeria a pena eu ter aplicado esse dinheiro na renda variável? Tudo isso você vai aprender nesse vídeo. A gente vai desmiuçar todo esse investimento, verificar se valeria a pena ou se teria outras oportunidades muito melhores. Primeiro ponto que vocês têm que entender sobre a caixinha na Nubank. Diferente daquele dinheiro que você deixa na sua conta parado, na caixinha da Nubank, você tem rendimento todos os dias. E aqui na caixinha pode ter a retirada imediata ou a retirada com apenas um dia útil. Então, se você for fazer a solicitação no domingo, só vai cair na segunda-feira. É indicado para reserva de emergência ali a curto prazo e pode ter ainda, inclusive, caso você queira fazer uma compra um pouquinho maior e queira juntar um dinheiro melhor, colocar com vencimento de 6 meses, de 12 meses, de 2 anos, tudo dentro da caixinha. A depender do tempo em que você colocar, vai ter um rendimento maior. Só para vocês entenderem, esse valor que eu coloquei não é minha reserva de emergência, então eu deixei com um prazo de 6 meses que vai render 102,5% do CDI. Então só consigo retirar esses R$ 10.000 a partir de 6 meses da data da alocação desse dinheiro que eu coloquei lá. Mas as caixinhas normais com retirada imediata ou com um dia útil é de 100% do CDI. E o CDI, para quem não sabe, é uma taxa utilizada pelos bancos que segue a taxa Selic, que atualmente está muito alta em 15%. Inclusive, temos várias oportunidades em rendas fixas, pré-fixados e IPCA, que rendem muito mais do que esse investimento que eu fiz só para demonstrar para vocês, tá? Tem um vídeo que eu já gravei e vou deixar na descrição para vocês olharem depois. Beleza, Vitor, eu sei que o CDI segue a Selic, mas a Selic, por onde eu verifico qual é a taxa atual? Como que eu vejo a variação dela? É bem simples, só vocês pesquisarem pelo Banco Central do Brasil e lá vai estar aparecendo bem no canto inferior direito a taxa Selic atual, conforme eu vou deixar na tela para vocês, que atualmente está em 15%. A taxa Selic estando 15% significa que o CDI vai estar bem próximo a isso, 15% também. Tendo um rendimento de 102,5% do CDI, significa que na variação de 15 teremos 102% do CDI de aplicação de rendimento daquele valor que eu deixei na caixa da Nubank. E vocês vão entender e eu vou explicar um pouquinho melhor no decorrer desse vídeo quando eu for demonstrar os rendimentos na prática. Lembrando, pessoal, a caixinha não é única e exclusiva da Nubank, tá? Aqui eu trouxe como exemplo para vocês que é um banco que eu confio e sempre faço meus investimentos, tanto em renda fixa como em renda variável, mas temos bancos Inter, XP, Rico, entre de infinidade de bancos que a gente tem digital atualmente que você pode estar utilizando como investimento. E também tem a opção de deixar o seu dinheiro lá de rendimento sobre a caixinha, com retirada qualquer dia, com um dia útil, até mesmo em prazos, como foi o exemplo que eu demonstrei para vocês. Como a gente sabe se esse banco é seguro ou não? Já recebo muitas perguntas nesse sentido. Veja, para você saber se o banco está sendo saudável o suficiente para você deixar o seu dinheiro lá, sem ter medo de perder o seu dinheiro, porque a gente sabe, né? Juntar R$ 10.000 para quem é assalariado é muito difícil. E qualquer oportunidade mínima que seja de perder esse dinheiro não é o que a gente deseja. Para você fazer essa mensuração se é seguro ou não, eu vou trazer alguns fatores. Primeiro, a saúde financeira do banco. E aqui pode ser qualquer banco, mas eu vou usar como exemplo o banco Nubank. E para saber a saúde financeira dela, eu tenho que saber o índice Basileia, que é o índice utilizado pelo Banco Central do Brasil para me dizer se o banco está bem, saudável e se ele tem chances atual de decretar falência ou até mesmo de quebrar efetivamente. Qual é a taxa mínima ali que o Banco Central estipula para que a gente tenha um parâmetro saudável ainda da empresa estar em boas condições? 11%. Como eu vou saber se aquele banco que eu estou aplicando o meu dinheiro está dentro desse parâmetro que o Banco Central me recomenda? Só escrever no Google Banco Central Basileia, taxa do banco que eu desejo. Aqui na título de exemplo eu coloquei como Nubank. Então se você escrever ali Banco Central Basileia e Nubank, vai apresentar a taxa atual da Nubank. Mas ainda assim pode surgir uma dúvida na cabeça de vocês, né? Beleza, Vitor, você está me dizendo se a empresa está saudável, mas o que me garante que o meu rendimento que está lá vai ser pago caso daqui 6 meses, por exemplo, já que a gente colocou uma caixinha para vencimento de 6 meses, você não consegue retirar antes, o que me garante que essa empresa vai estar bem de situação lá na frente? O que me garante que eu vou receber esse dinheiro? Então, o índice Basileia é importante para você entender se ela está bem.
Ao mesmo tempo, rendimentos como esse têm garantia da FGC de até R$ 250 mil. Então vamos imaginar, eu verifiquei atualmente que o Nubank está bem, ele está num parâmetro até aceitável de recomendação conforme o Banco Central, né, acima de 11%. Coloquei meus R$ 10 mil com vencimento de 6 meses, só que daqui 2 meses, porventura, Nubank decreta falência, eu não vou conseguir receber. Será mesmo? Meus amigos, qualquer investimento que você tenha, que tenha seguro FGC, vocês podem ficar tranquilos que no valor de até R$ 250 mil, vocês vão receber o seu dinheiro de volta. Independentemente se o banco vai estar bem, se ele vai ter decretado falência, se ele vai estar de fato em falência fechado ou não, vocês recebem o seu valor de volta. Mas é importante vocês saberem que é no máximo de 250 mil. Passou esse valor, vocês não recebem. Então se eu tenho 300 mil na Inter, se eu tenho 300 mil na Nubank e a Nubank faliu, eu só vou receber de volta 250. 50 eu perdi. E antes de eu te mostrar na prática efetiva quanto eu recebi e ainda fazer um parâmetro entre diferenciação da poupança e renda variável para vocês entenderem se valeria mais a pena ou não, vamos entender sobre impostos, aquilo que o governo mais gosta de cobrar de nós, cidadãos que estamos trabalhando diariamente para juntar sofridamente qualquer valor. Imposto de renda tem um pagamento sobre o valor de rendimento que eu tive. Então, se eu tive 10 mil aplicados, tive R$ 200 de lucro, o imposto de renda vai recair sobre R$ 200 de lucro, tá? IOF, Imposto sobre Operação Financeira, recai também, desde que eu retire esse dinheiro em 30 dias. Passando de 30 dias, você não paga nada de IOF. Mas é importante que vocês entendam, quanto mais tempo vocês deixar o investimento lá, a título de exemplo que eu trouxe para vocês sobre o imposto de renda, ele é regressivo, ou seja, se eu fiz a aplicação hoje, daqui 30 dias retirar esse dinheiro, eu vou estar pagando IOF e imposto de renda na taxa mais alta que eu tiver, que eu vou deixar a tabelinha aqui na tela para vocês. Quanto mais tempo você deixar, menos imposto de renda você paga sobre o seu rendimento. Como é uma caixinha que eu deixei para 6 meses, esse valor vai ser resgatado automaticamente após 6 meses. Eu vou pagar uma taxa regressiva do imposto de renda até que alta, que eu poderia ter deixado mais tempo. Mas como é uma reserva que eu quero utilizar em breve, inclusive eu só coloquei aqui para trazer esse conteúdo para vocês, por isso que eu peço que vocês se inscrevam, ativem as notificações e estejam aqui com a gente todos os dias. A gente faz aqui na prática, trazendo para vocês entenderem o que é bom para vocês ou não. Eu não me importei em pagar um pouco mais de imposto de renda, ainda que não seja o mais vantajoso sobre a questão do imposto de renda. Poderia ter deixado mais tempo para que eu não pagasse tanto, mas mesmo assim, pelos fins didáticos, para trazer esse conteúdo para vocês, vale a pena de qualquer forma. Agora, quando a gente entra aqui no investimento, inclusive já estou com o meu telefone na mão para demonstrar para vocês, quando a gente vê a data de aplicação, a aplicação foi no dia 30 de junho de 2025, ou seja, estamos um pouquinho menos do que de fato 2 meses, né? Que hoje é dia 27 de agosto de 2025. E quando a gente entra na parte de investimento, e o que ele me devolveu de lucro, nós temos o total bruto de R$ 240,20. Já vou deixar aqui uma dúvida na cabeça de vocês. Valeria a pena a gente aplicar em renda variável ou está rendendo mais do que a poupança? Vou explicar para vocês nesse vídeo ainda, então não saiam desse vídeo. A valorização então foi de 2,4%, né? 2,40%, e deu R$ 240,20. Bruto. Agora vamos saber sobre os impostos que eu vou pagar sobre o resgate. Nós temos o pagamento de R$ 54,04. É brincadeira, né? Só de eu ter deixado meu dinheiro aqui, o governo já vai lá tirar a partezinha bem pequenininha deles, né? A bocanhada do nosso leão aí. Então aqui, quando a gente entra em impostos de resgate, nós temos só apenas o imposto de renda. O IOF não tem o pagamento, que já passou de 30 dias, tá? Então, o total líquido que eu tive vai ficar o montante de R$ 190,04 sobre 2 meses. E a rentabilidade, como eu disse para vocês lá no início do vídeo, é de 102,5% do CDI, tá? O que tem a variação em boa, já que a taxa Selic atualmente está alta. E aí que pode vir a dúvida na cabeça de vocês. Valeria mais a pena eu colocar na poupança, porventura, já que eu não vou pagar imposto de renda, não vou pagar IOF, e consequentemente posso tirar esse dinheiro a qualquer momento? E ao mesmo tempo valeria a pena eu colocar mais em renda variável. Vamos começar pela renda variável, que trouxe a título de exemplo para vocês a Petrobras, tá? Que teríamos a Petri 4. Temos a variação ali de uma porcentagem anual, né? Dividendos anual pagos em 12 a 15% pode ter sua variação anual. E ao mesmo tempo ele tem um pagamento
de cada cota a R$ 30. Se você fizer o cálculo na base sobre dividendo anual e cada valor de cada cota, valeria muito mais a pena sim eu fazer essa aplicação. Que eu não vou me estender muito nesse vídeo, inclusive já tenho vários outros explicando sobre fazer a verificação do preço teto, se valeria a pena, de quanto a gente renderia fazendo aplicações um pouco menores. Vocês sabem muito bem que renda variável tem sim grande prospecção de ter maior rendimento. Porém, como bem dito, ela é variável. Você pode ter uma oscilação de mercado muito grande, inclusive a da Petrobras, que tem variação de conforme o governo e o diretor atual. Por isso, inclusive, que ela paga tão bem os dividendos. Então, sim, renda variável é muito mais viável para você que deseja ter um dinheiro aplicado e ter uma rentabilidade maior, mas o risco é muito maior também. Agora, quando a gente olha pela poupança, será que teria rendido um pouco mais do que eu ter deixado na caixinha da Nubank com 102,5% do CDI? Na poupança, meus amigos, a gente pode colocar a taxa mensal de 0,67%, que daria no primeiro mês R$ 10.067,67 e no segundo mês R$ 10.135,41, o total que eu teria de rendimento. A gente está saindo de 10.190 para 10.135, e também não teria oscilação de mercado, não estamos considerando imposto sobre a poupança, porque não temos, e não teria qualquer risco conforme temos na renda variável com ações, que eu trouxe para vocês como exemplo a Petrobras. Então, na sua opinião, vale a pena deixar na caixinha da Nubank por 6 meses ou até mesmo por um ano? Um rendimento maior, se eu não me engano, de um ano tem 104% do CDI. Deixe o seu comentário, será um prazer saber a sua opinião. Lembrando, inclusive, que essa não é minha reserva de emergência, então eu coloquei minha reserva de emergência na caixinha Turbo, que rende 117% do CDI, e eu vou trazer esse conteúdo para vocês também, para vocês entenderem se vale a pena deixar seu investimento lá também ou não. Então te convido a fazer parte da nossa comunidade, pois constantemente a gente está trazendo esses conteúdos que vocês querem saber se vale a pena na prática, trazendo aqui os meus investimentos a fins didáticos. Convido vocês a fazerem parte, se inscrevendo, ativando as notificações, deixando os comentários do que vocês acham que seria mais rentável do que deixar na caixinha da Nubank, que será um prazer saber sua opinião também. Tenham todos abençoada semana para você e sua família. Não se esqueça, veja outro vídeo como esse, que com certeza ele vai te ajudar.